Boa tarde para quem está aí, boa tarde para todo mundo. Eu, Fábio Cunha, presidente do SATED RS, estamos aqui para fazer um bate-papo com a dança hoje. Então, queria agradecer ao Sindicato dos Profissionais da Dança, né? A Beth, que está aqui para conversar um pouco, a Karine Pereira, que é a nossa diretora de dança do SATED RS. E era isso, gente. Acho que é bem importante a gente estar falando dos setores, falar da dança, das dúvidas. Quem estiver aí seguindo, quiser comentar, fazer perguntas aí. Então, tá aberto e vamos dar-lhe. Karine? Oi, eu estava tentando acompanhar ele no Face. Então, boa tarde, né? Muito contente, sim, da gente ter chamado, né, e provocado, assim, esse encontro. Acho que é bem importante nesse momento que a gente está vivendo e bem importante, assim, para o movimento da dança que está acontecendo no nível nacional. E a gente ter esse diálogo próximo faz com que a gente consiga, né, de alguma forma, avançar nas políticas públicas para o setor. Então, eu me chamo Karine Pereira, estou diretora do sindicato, né, do SATED, atuo na área, sou formada em dança, né, atuo mais na área das danças urbanas e da dança contemporânea, faço parte do colegiado de Canoas, faço parte do colegiado estadual, e desde que a gente entendeu aqui na minha cidade de Canoas, para a Beth saber, é a região metropolitana, né? Meu avô gostava de dizer que era o interior, mas é 20 minutinhos da capital. Mas assim, a gente tem esse intuito, né? A capital sempre chama por ser a capital, por ter mais oportunidade, então eu trabalho bastante em Porto Alegre também, com companhias profissionais. Então, um prazer, né, te ter aqui, assim, a gente sanar várias dúvidas, e eu, quanto artista, assim, curiosa também, né, porque a gente tem e admira bastante, né, o Sindicato da Dança de São Paulo, às 2 horas, né, a gente vai receber o Sindicato do Rio de Janeiro também para conversar, e então, vamos lá, né, obrigada aí, Ivete. O prazer é nosso de estar aqui participando, né? Eu sou formada em licenciatura plena em dança, pós-graduada em dança e educação e sou bacharel em direito. Tenho uma escola no Rio de Janeiro há 36 anos e estou no sindicato já fazem 9 anos. Entrei como tesoureira, depois vice-presidente, e hoje ocupo o cargo de presidente do sindicato. Né? Então, a gente tem feito um trabalho mais... Já vínhamos fazendo um trabalho mais agressivo, podemos dizer assim, né? De embate mesmo com todas as coisas que estavam acontecendo no momento. E a gente está trabalhando muito, a gente não tem medo. A gente foi a Brasília ano passado várias vezes para fazer a defesa da nossa profissão, que estava arriscado por uma PL, que nós perdêssemos o registro de artista, né? E a gente foi caminhando para que isso não acontecesse, fomos a vários deputados, enfim, Brasília nos conheceu. Depois fomos a Brasília novamente para que a gente pudesse reivindicar sobre a censura que já estava começando aos pouquinhos a acontecer aqui. Então, a gente vai lá no STF, junto com a ministra Carmen Lúcia, para essa defesa, junto com os artistas todos que estavam lá presentes, né? Cineastas e artistas. E fizemos uma defesa ano passado da Copa América, né? Pela questão dos salários, né? Foram contratados bailarinos para uma questão e chega na hora, diminui esse salário, aumenta o número de horas, e a gente então vai para essa briga. Conseguimos fazer uma negociação e os R$700 que os meninos iam ganhar, eram quase 250 bailarinos iam ganhar, nós conseguimos chegar ao teto de R$1.700, porque é um absurdo trabalhar 10 dias para ganhar R$700. Então, a gente briga pelo que esse trabalhador ele esteja ganhando realmente o que ele merece, pelo estudo, que é a nossa profissão ela é bastante cara, né? A gente gasta muito para chegar num patamar de profissional. Então, a gente brigou sobre isso. O Rock in Rio vem no Rio de Janeiro, e, de novo, mais um embate, né?
pagando R$ 87 para cada garoto do passinho no palco favela, para dançar durante o dia inteiro, a troca de um cachê. E aí a gente combate, a gente deu uma denúncia no Ministério Público, a gente já fomos à primeira audiência, e foi constatado como que se esse garoto se machuca nesse palco, ele não tem garantia nenhuma. A gente trabalha com o corpo da gente, e assim foi, e estamos nessa briga ainda, né? Mas a gente não deixa passar nada que seja em prol desse artista. Dentro do sindicato, assim que a gente entrou, a gente já tinha um grupo chamado de Comissão Artística, que a gente dividiu todas as questões das danças diferenciadas, né? Então, a gente tem uma comissão artística de balé clássico, outra de jazz, e o ano passado a gente conseguiu implementar a de acessibilidade cultural, que são para os deficientes que dançam, danças do carnaval, já que aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente tem muito bailarino sendo coreógrafo, as comissões de frente hoje são praticamente com bailarinos, mestre-sala, porta-bandeira, eles nos procuraram para que a gente conseguisse dar uma arrancada e que, quando eles fossem para fora do país dançar, que isso é durante o ano inteiro, carnaval é uma vez por ano, mas durante o ano inteiro, esses dançarinos, eles se apresentam fora do Brasil, e quando eles chegavam numa alfândega, alguma coisa, eles eram taxados, as mulheres de prostitutas e os homens de cocoboco, como é até hoje. Então, a gente montou essa comissão para poder regulamentar eles como dançarinos, então, as danças do carnaval, e foi muito bom para eles. Depois, a dança charme, que começou aqui no Rio de Janeiro muito forte, embaixo dos viadutos, participam de clubes, e eles precisavam, já tem uma metodologia própria da dança charme, então também montamos essa comissão, montamos uma comissão de ritmos, que a gente desvinculou de dança show para os ritmos, que são aquelas pessoas que dão aula de lamberóbica ainda, e por causa da educação física, a gente, então, conseguiu montar essa comissão de ritmos, que também foi super bem aceita e bem proveitosa para todo mundo. Então, a gente faz com que essas comissões trabalhem e se agitem com as suas características próprias, para que a gente não tenha que estar ultrapassando um do outro. E a nossa comissão de dança afro, a gente passou para danças de matrizes africanas, porque aí ela engloba todas essas danças, não só o afro brasileiro, nem o afro primitivo, mas também ela abraça o jongo, ele abraça o maracatu, tudo que a gente tem como dança oriundas das danças africanas mesmo. Então, a gente faz esse trabalho. Agora, na pandemia, a gente também se viu como questionador e o que vamos fazer. Então, entramos em contato, são 92 municípios no Rio de Janeiro, então a gente entrou em contato com as 92 secretarias ou fundações de cultura, para que a gente conseguisse dar pelo menos uma cesta básica para cada profissional da dança desse município, né? Porque já que dinheiro a gente ainda estava na briga da Lei Aldir Blanc, então a gente conseguiu que cada município, fizemos uma vistoria de quem estava precisando, quem era o profissional, e a gente foi atendido pelo menos por 10 secretarias. Então, 10 secretarias de 92, a gente conseguiu um êxito de poderem estar assistindo essas pessoas, esses profissionais da dança, né? E agora, com a Lei Aldir Blanc, a gente até foi muito grandioso a gente estar dentro desse documento, junto, né, como um agradecimento ao Sindicato da Dança do Rio de Janeiro, porque a gente contribuiu muito com Jandira, com Benedita, com a assessora da Benedita, a gente teve o tempo todo em contato, e ela falava, o que vocês acham, dá para mexer nisso? Então, o Sindicato da Dança do Rio teve muito presente nessa construção, então, muito nos deixou feliz quando a gente abre já o documento, né, explicativo da lei, e está lá um agradecimento ao Sindicato da Dança do Rio de Janeiro. Então, a gente está batalhando muito, a gente briga muito, eu participo todas as quartas-feiras na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, para as questões de protocolos de abertura das coisas, né? Porque praticamente nós, artistas, fomos os primeiros a parar e devemos ser os últimos a voltar,
mas a gente foi construindo, junto com a Secretaria Municipal, um protocolo que a gente, não só para as escolas de dança, porque também a gente acredita que a gente não é patronal, mas, ao mesmo tempo, os donos de escola são artistas, né, na maioria deles, então a gente tem que estar atento a isso. Então, só que a gente já está montando um protocolo para ser entregue amanhã na reunião, não só para as escolas de dança, mas para todo bailarino, no palco, fora do palco, de que forma a gente vai poder atuar daqui para frente. Amanhã mesmo nós temos uma reunião com o secretário de Cultura Municipal do Rio de Janeiro e o estadual. A gente tem uma do ladinho da outra, uma a gente vai estar no municipal, depois a gente vai para a reunião do estadual. Porque é importante, a preocupação da gente agora é em questão da Lei Aldir Blanc, de que realmente seja contemplado esses profissionais de cultura, os que realmente fazem a cultura, né? Porque a gente tem muito medo que isso acabe indo para outras pessoas que não seja isso. Então, a gente tem trabalhado muito. Foi mudada a forma de emissão do registro profissional, que a própria Secretaria do Trabalho passou a ser toda online, então a gente está trabalhando totalmente online com a Secretaria do Trabalho. Então, a gente não para, a gente passa o tempo todo realmente entrando em reuniões e tentando fazer que o nosso... a gente faz questão de colocar que somos de um sindicato, que a gente está ali presente, para que todo mundo acostume a ver a gente ali atuando, né? A Marlúcia, ela é melhor de papo do que eu sou muito mais de trabalhar, então a gente se divide dessa forma, geralmente a gente está junta, né? Então uma vai completando a outra, é uma parceria muito boa, já trabalho com a Marlúcia há 5 anos, e a gente vem, graças a Deus, ela vem como minha vice, e a gente consegue fazer essa dobradinha legal. E na preocupação também desses donos de escola, que realmente, quando começou a pandemia, todo mundo ficou enlouquecido, nós ajudamos na construção de uma associação de diretores de escolas de dança. Então, a gente está nessa construção também dessa associação que já se firmou, e a gente acabou também não só auxiliando, mas entrando para trabalhar juntamente para estar ajudando. Então, o nosso trabalho aqui no Rio é muito exaustivo, muito comprometido com o nosso profissional. Porque além da gente estar, nós não estudamos para ser sindicalistas, a gente realmente estudou para ser um profissional de dança. E, como profissional de dança, a gente tem essa responsabilidade de poder estar passando isso para o nosso profissional. Então, a gente está aqui nessa proteção mesmo. Muitas vezes a gente leva pedrada, porque sindicato no Brasil é uma coisa meio que complicada, as pessoas meio que não entendem ainda o que é um sindicato, e a gente faz questão de dizer, né, primeiro que a gente está aqui para dar assistência ao profissional de dança, no que for preciso a ele. A gente tem departamento jurídico dentro do sindicato, especializado só para trabalhar com os profissionais de dança, e a gente tem batido muito nessa tecla de uma valorização a esse profissional, que esse profissional não vá trabalhar por uma Coca-Cola, nem por um crachá do Rock in Rio, que esse profissional vá para ganhar o que é digno, o que ele merece. Então, o trabalho da gente é bem complicado, mas a gente está aqui. Eu tenho uma perguntinha. Então, Beth, claro, vai. Uma pergunta em relação a isso que tu estava dizendo, né? Porque eu sinto que aqui no Rio Grande do Sul, assim, pelo menos agora, que nem tu falou, a gente não nasceu para ser sindicalista, né? Tipo, eu também, assim, a convite do Fábio, vim participar por uma atuação aqui na minha cidade, mas me reconheço nesse lugar de bailarina, né? De dançarina, das danças do hip hop. E como que é, fiquei curiosa para saber, eu quero saber como que é a negociação quando vocês chegam, por exemplo, para um Rock in Rio, para valorização em relação ao dinheiro, né? Pelo valor e pela valorização. Como que é essa negociação? Como que esses lugares recebem vocês? Assim, a gente tem um bom relacionamento com todo mundo. Eu fiz direito, não exerço, eu falo até que eu sou bacharel em direito, porque eu não fiz prova da ordem, porque a minha coisa é dança, mas eu tenho esse conhecimento, e todos os lugares que a gente vai calçado com jurídico, né? Eu levo um advogadozinho aqui embaixo do braço para que a gente esteja dentro de todas as coisas legais. A Copa América, a gente teve uma transição muito boa,
porque quando chegaram esses contratos na minha mão, porque a gente passa na mão da gente esses contratos para serem visados, na mesma hora eu senti que tinha alguma coisa errada, porque eu tenho alunos que estavam participando da Copa América e que não eram 3 dias, e o contrato só constava 3 dias. E aí eles tinham prometido R$1.000 mais ajuda de custo, mas o R$1.000 ia vir limpinho. Quando chega o contrato na minha mão, o contrato já vem com R$700, dançando 3 dias. Eu falei, tá errado isso aqui. Na mesma hora já entrei em contato com o jurídico, eu mesma entrei em contato com o jurídico da Copa América e conversei com ele, que é a mesma empresa do Rock in Rio, né? A Artplan. Era a mesma. Então, eles já me conhecem, né? Então, a gente, na mesma hora, eu falei, tá errado. Não, o que a gente pode fazer? O que a gente não pode fazer? Eu falei, não, eu acho que vocês têm que sentar com os bailarinos, porque não foi isso acordado, está totalmente fora da nossa tabela, uma tabela que é feita na Assembleia Geral, todo ano. A gente tem a Assembleia em fevereiro. Em fevereiro, a classe vota se ela quer aquele valor por hora trabalhada, e aí é aquele valor, fica no nosso site, fica tudo direitinho, bem às claras. E aí, quando eu nem estava no Rio nessa época, eu estava em São Paulo, numa festa, e sábado, às 3 horas da tarde, meu WhatsApp não parava mais de tocar. Uma hora eu parei a festa, fui lá para fora, e vamos lá, o que está acontecendo? Aí fui saber de algumas denúncias de bailarinos, porque, na verdade, a gente só pode agir através de uma denúncia. Eu não posso agir, vou lá, vou... nós não somos um órgão fiscalizador, somos um órgão regulamentador. Então, eu não posso fiscalizar. E aí começou a reclamação dos bailarinos, estavam ensaiando no campo de São Cristóvão, que é um campo aberto, num dia de muito sol, um sábado de sol assim, aqui no Rio é pesado, e que eles pediram assim, eu quero um copo d'água. Aí veio a produção e deu uma água quente. E aí uma das meninas falou assim, não, mas essa água está muito quente, não dá para a gente beber. Ela falou assim, é o que vocês merecem. Não é isso que vocês merecem, aí todo mundo já se revoltou, né? Mas só se revoltaram por isso, mas assinaram um contrato de 3 dias. Aí, na mesma hora, já liguei para o advogado, falei, olha só, cara, vamos marcar segunda-feira, tem um grupo de bailarinos que vai estar lá no sindicato, vou estar com o meu jurídico, você vai... Aí foi o jurídico e a contadora da Artplan, e aí a gente faz... Eu tenho uma... Eu sou muito educada, graças a Deus, então eu tenho uma maneira de tentar, com calma, com educação, a gente resolver as coisas. Então, acho que é por isso que a gente tem essa entrada boa nos lugares. Quando era Ministério do Trabalho aqui no Rio, eu e Marrúcia, a gente vivia lá dentro, a gente conhece todo mundo. Aí, quando a gente chega, ele já fala assim, olha, lá vem as duas, né? Brasília é a mesma coisa, quando o pessoal começa a ver gente circulando em Brasília, lá vem as duas. E aí a gente vai, né, tramitando nessas coisas todas. E aí vieram todas as reclamações sobre alimentação, que eles estavam dando, tipo assim, um fandangos e um suquinho artificial. E aí eu já entrei com tudo. Olha, primeiro vocês estão burlando o salário, a gente conseguiu chegar no meio termo ali, né? Não chegar aos 300 e poucos reais por diária de 5 horas, mas a gente conseguiu fazer um acordo melhor. E falei, a alimentação de bailarina não pode ser a alimentação que vocês querem, não. A alimentação de bailarina é uma alimentação que tem que ser balanceada, bem organizada, não pode ser de qualquer forma. Aí, quando foi o ensaio geral aqui no Maracanãzinho, então a gente vai até lá. Eu e Marrúcio fomos até lá, e aí eles fazem, a gente... serve essa comida, era um cachorro quente. Eu falei, querido, cachorro quente nesse calor, você tinha que pensar uma coisa... Vocês têm nutricionista, a nutricionista já vem falar comigo, mas não no critério de fiscalizar, e eu sou bem clara para eles. E aí a gente conseguiu chegar no acordo. Primeiro eu me reuni com os bailarinos, dei logo uma bronca neles, né? Que eu falei, gente, como é que vocês assinam um contrato de qualquer forma? Tipo, prometeram 1.000, vão te dar 700, vocês acham que está certo? Dei a bronca neles, mas dei a boa notícia, que de 700 eles iam receber quase 1.800, 1.700 e algumas coisas, já com todos os descontos que eles tinham que ganhar. Então, a gente consegue ter essa entrada, né? O Rock in Rio já é mais difícil. O Rock in Rio é o seguinte, ele tem uma plataforma da Artplan que ela contrata pequenos outros empresários para fazer esses tipos de trabalho nos palcos
nos palcos que tem lá dentro. E aí, quando começa a chegar esses contratos, que eu começo a ver 80 e poucos reais, 84, 82 reais, para cada bailarino, por um dia inteiro de trabalho, eu falei, tá tudo errado. Aí eu ligo para uma, mas são meninos do passinho, né? São favelados. Aí eu já dou logo, chega para lá, querido, são favelados, não, são profissionais de dança. Aí a outra, mas coitadinhos, né? Não, não tem coitadinhos, eles são profissionais. Bem, eles receberam os 80 e poucos reais, o crachá do Rock in Rio, mas a gente já entrou com um pedido no Ministério Público do Trabalho, onde está correndo a ação. Então, essa ação já ainda está correndo, tivemos a primeira audiência, aonde a pessoa que faz a contratação dessas outras empresas não sabiam desse valor, porque deve ter pago muito para eles, e no final só pagaram aquilo para os meninos. E aí ela falou assim, realmente isso não é valor. Aí eu discuto com o advogado, Marluce também, então a gente está passando agora por uma segunda etapa desse processo também. A gente também não ganha nenhum dinheiro com isso, é uma coisa que a gente faz em benefício do trabalhador. Se a gente ganhar a causa, a gente não vai ganhar dinheiro, a gente vai querer pagar esses meninos, né, que dançaram e ficaram expostos a qualquer coisa. Então, o trabalho da gente é muito assim. Então, eu não antes ter medo. Só queria fazer eu não tenho medo do Rock in Rio. Não, só deixar um registro que há um abração para Marluce, uma grande guerreira. Achei até que iam estar as duas aqui. Né? Vamos ter que fazer uma só com a Marluce depois, porque a nossa ideia era ter botado vocês duas, porque vocês duas sempre estão bem na linha da frente. Marluce gosta de falar bastante. Inclusive, até vou fazer uma pergunta, que a gente esses dias estava numa reunião do nacional e tal, e estava ali esperando, e a Marluce contou um pouco da história da questão dos bailarinos, dançarinos, que aqui ainda é bem polêmico, se é bailarino, se é dançarino, a questão dos maîtres também, a questão de professor de dança. Se tu puder falar um pouco disso, para nós também é bem interessante e importante. Sim. O que acontece? Professor é um título. Esse título só é dado a quem faz licenciatura, né? A nossa Lei 6533, ela diz o quê? Que nós, bailarinos ou dançarinos, porque ainda tem essa nomenclatura lá, nós podemos ministrar aulas. Ministrar aulas é dar aulas, é ser professor. Só que não existe, no quadro anexo da lei, a palavra professor, o título de professor. Então, nós não temos esse título, porque se tivéssemos, por exemplo, eu sou licenciada, então eu pago o meu sindicato dos professores, é outro sindicato, e pago o sindicato da dança, porque é onde eu exerço a minha profissão, mas, na verdade, quem protege os professores é o sindicato dos professores. E aí a gente também tem uma questão muito ruim, que quando assinam, são poucas as carteiras assinadas de uma pessoa que leciona aula dentro das academias, e aí eles colocam lá, professor de dança. Aí, se tiver algum problema, apesar que hoje já não se usa mais os sindicatos para os problemas trabalhistas, né? Mas na época, se tivesse algum problema, ele ia chegar no sindicato da dança e a gente não poderia resguardá-lo, porque ele estava como professor. Aí, quando ele chega lá no sindicato dos professores, ele também não pode, porque ele não é licenciado. Então, já existe essa diferença. Professor é quem é licenciado. Quem não nós ministramos aula. Nós somos artistas bailarinos. Então, na carteira deveria vir artista bailarino ou artista dançarino, porque estaríamos enquadrados dentro da lei. Marluce está entrando, ó. Você queria a Marluce já chegou. Seja bem-vinda aí. A questão do maître de balé, que é uma coisa que está no nosso quadro da lei. Que também... Betinha, desculpa, eu vim correndo, deu tempo. Vou fechar aqui e continua você, amiga. Então, maître de balé também a gente tem uma questão muito forte, porque, na verdade, o que é um maître de balé? É aquele professor de uma companhia profissional. Não é um professor qualquer, é um professor que dá aula dentro de uma companhia profissional e ele tem esse cargo de maître de balé. Então, às vezes, todo mundo quer tirar de maître, né? Eu sou maître, mas não tem ele não leciona dentro, ele não ministra aula dentro de uma companhia. Então, isso já é uma questão bastante diversa, né?
E a questão do bailarino e dançarino também a gente já tentou desmistificar isso, porque, na verdade, você vai nos Estados Unidos, é dancers. Todo mundo é dancer, não importa se é um bailarino clássico, contemporâneo, porque o que enquadra para a gente, que a gente já recebeu isso de bandeja, foi bailarino, balé, jazz, contemporâneo, qual é o outro? São 4, moderno. Os outros são dançarinos, ou seja, como a gente tem muita subdivisão de conteúdos, aí a gente tem as matrizes africanas, aí temos os ritmos, temos o charme, temos as danças urbanas. As danças urbanas aqui a gente já conseguiu dar uma mexida. As danças urbanas elas já têm 3 vertentes bem diferenciadas, que é o charme, que a gente tem dentro dessa comissão uma pessoa que só trabalha com charme, a outra que só trabalha com passinho, até porque a gente tem na nossa diretoria o Hugo Oliveira, que é mestre, e a dissertação dele de mestrado foi sobre o passinho, né? E agora ele está fazendo doutorado, e tem a própria danças urbanas, que daí pega o pop, locking, essas coisas todas, né? Hip hop. Então, a gente tenta estar bem subdividido para que a gente atenda todo mundo. A dança do ventre também a gente dividiu, ficou dança do ventre e cultura oriental, tribal, eu sempre esqueço a outra, mas a gente divide em 3 também, porque a gente tem cada pessoa específica daquela subdivisão que tem dentro da dança do ventre, que a gente nem chama de dança do ventre. A gente... Clássica, oriental, tribal. Clássica, oriental. E a gente colocou como se fosse uma comissão de... Vai, Marlúcia, ajuda. Não é de dança urbana, é de danças étnicas. Então, a gente fez de danças étnicas. Nessa, a gente dança do ventre, cultural e o fusion, né? Então, a gente tenta estudar cada coisa diferentemente. Eu só queria dizer que é uma honra para nós ter vocês duas aqui, né? Muito obrigado mesmo, Marluce, que bom que deu tempo para tu entrar aqui também. Conheci vocês lá em Brasília, tenho uma admiração pelo trabalho, e para nós é super importante estar falando da dança, né? Tem todo um movimento aqui de associação, a discussão se vira sindicato, se não vira. E esses dias na reunião, ouvindo a Marlúcia, eu disse, nossa, eu tenho que trazer os sindicatos para falar da dança, né? E a gente está aqui para ouvir vocês. Não sei se a Karine tem alguma pergunta. Marluce, o microfone é teu. Se quiser falar alguma coisa sobre a dança, sobre o sindicato, sobre os movimentos. A Beth já fez uma bela introdução aqui de várias coisas. Então, bom, para não ser repetitiva... Tá, Karine, né? Você quer falar alguma coisa? A fala da Beth me lembrou quando eu comecei a dançar também, assim, com a minha mãe, né, fazia jazz, essas coisas, a bailarina, quando eu fui pro hip hop, tinha a coisa de não falarem bailarina, ué, por que não? Sou bailarina de hip hop, qual que é o problema? Agora ela falou, me lembrei disso, é verdade, esse era, né, eu batia nessa tecla, assim, porque tinha muito isso, bailarino era só aquele clássico, era só de dança contemporânea, de dança moderna, e nossa, e nós um mundaréu de gente, né, eu comecei a minha vida profissionalmente em Curitiba, com o Otávio Nassur, e a gente tinha um trabalho muito sério, profissional, eu era bailarina, e sou bailarina de hip hop, né, então, desculpa, meu telefone tá tocando aqui, vou... Tá. Na verdade, a gente entendeu essa questão do, principalmente, existe sim bailarino / dançarino, mas eu acho que aqui no Rio, o que a gente conseguiu fazer de uma forma que ficasse mais confortável, né, para a classe, mais correto, foi igualar a questão dos cachês. Lógico que quando você é um coreógrafo, quando você é um assistente de coreografia, que provavelmente você já tem algum tempo a mais dentro da dança, esse cachê acaba sendo um pouco diferenciado, mas as tabelas de cachês para dançarino ou bailarino é sempre a tabela básica, acaba sempre começando para aquela pessoa que está começando, não importa se ela dança balé clássico, se ela dança qualquer outra dança, ela é um bailarino ou dançarino iniciante, começando, né? Então, a tabela mínima, é sempre bom lembrar que mínimo não quer dizer
que é aquilo só que tem que pagar, mas é o mínimo a ser pago. Então, a gente sempre gosta de enfatizar bastante isso, porque é muito... Eu não sei se a Beth já tocou nesse ponto, mas se eu tiver tocado, a gente pode pular. Quando eu e a Beth, nós entramos para assumir esse mandato, eu era assessora do Caio Nunes, né? Como nós nos conhecemos em Brasília, já trabalhava bastante em parceria com a Beth, que era vice-presidente na época dele. E a Beth, ela vem com essa amplitude de uma cabeça muito aberta. Eu digo para ela que ela é a juventude em pessoa, porque a Beth vem agregando e trazendo, apesar de ser uma pessoa do balé clássico, da escola de dança, né, das escolas de dança, e tem essa característica muito certinha, quadradinha. A Beth, ela revolucionou. A gente trouxe a galera do passinho, do baile charme. A gente tem aqui profissionais no Rio de Janeiro que movimentam muito o mercado de trabalho do baile charme, e são profissionais específicos dessa área, como também os profissionais do carnaval, que é uma comissão que essa pandemia atravancou um pouco, né, Beth? Essa nossa comissão que a gente quer formar, mas são profissionais que trabalham com isso, né? Então, eu acho que, assim, o Sindicato de Dança do Rio, ele está num formato hoje muito de conversar com as diversas linguagens. A gente fez uma reunião agora, semana passada, com todos os profissionais da dança de salão, porque a gente entende que é uma dança muito de contato, e é uma dança que, nesse momento, mesmo agora, na reabertura, tem que se reinventar e muito, né, para conseguir voltar ao seu mercado de trabalho, e muitos desses profissionais que trabalhavam em bailes de terceira idade, que também é uma categoria de risco e que provavelmente também vai ter a sua volta um pouco mais lenta e um pouco até mais demorada do que as escolas de dança, como a gente tem feito. A Beth tem participado muito das reuniões, e eu, junto com ela, de reuniões, junto com a Secretaria Municipal de Cultura, e alguns órgãos representativos para a gente entender esse momento pós-pandemia e esse retorno dentro de todos esses protocolos da Organização Mundial de Saúde, os protocolos de cada município, porque isso é bem específico. Mas, enfim, eu acho que, assim, o principal do nosso sindicato hoje em dia, eu vejo, é que eu e Beth definitivamente somos profissionais da dança. A gente, eu brinco nas reuniões de sindicato, o Fábio sabe, porque ele lembra disso, que eu falo assim, eu não sou sindicalista. Eu já falei isso. E eu falo assim, eu odeio sindicato, e aí todo mundo começa a rir, porque a gente está dentro do sindicato, e eu sou a primeira a falar isso, porque, na verdade, eu acho que, assim, os sindicatos, eles têm que estar com esse formato de ouvir a classe, receber a pedrada, receber a reclamação e trazer quem reclama para dentro. Por quê? A hora que você traz essa pessoa para dentro, essa pessoa ela é bacana de estar com você, porque ela tem um olhar crítico que muitas vezes a gente que está ali todo dia vendo aquela poeirinha naquele lugar da casa, a gente passa por ali tantos dias que a gente não repara. Então, quem chega de fora, a gente tem trazido, né, Beth? A Beth, eu tô com raiva aqui. Eu falei, não, eu acho, vamos chamar ele para trabalhar com a gente, vamos chamar ela para... E a gente, com isso, tem essa coisa das comissões artísticas, né, que é comissões artísticas. Eu acho que a conjugação certa é essa. E essa comissão, elas são profissionais da área, muito atuantes, que entendem muito a área e, muitas vezes, eles precisam ser os braços do sindicato, porque, como a gente fala, o Sindicato do Rio não sou eu e a Beth, porque eu e a Beth a gente vai passar por esse sindicato. E o importante é deixar uma instituição forte, mesmo nesse momento de desmonte, de não a contribuição sindical, tudo isso. A gente viu nesse momento da pandemia o quanto a nossa profissão é importante. Eu acho que se muitas pessoas não surtaram, ou se surtaram pouco, agradeçam aos profissionais da cultura e da arte, né, que fizeram as suas lives, as suas aulas online. Eu estou rouquíssima, Beth, tadinha. A Beth, eu tenho que agora, depois de velha, voltar a mexer com isso.
A propaganda anti-sindicato na mente das pessoas é um projeto que foi exatamente Maurício Rosa, não sei quem é, mas é exatamente isso. E esse projeto, que o sindicato é ruim, que é um projeto que em todo lugar que a gente chega, a gente tem uma pergunta que as pessoas fazem: para que serve o sindicato? E a gente tem uma resposta pronta. Então, quem quiser utilizar, a gente está dando os direitos autorais, que é: quando você precisar, você vai saber para que serve. Porque nesse momento agora, a quantidade de pessoas assim que ligaram para o sindicato mesmo sem precisar mais fazer as homologações dentro das instituições sindicais, né? Mas a quantidade de empresas que, com as suas necessidades, precisaram mandar, tipo, 13, 15, 18 profissionais de dança embora de uma vez só, ou tentar fazer acordo de diminuição, de redução de carga de horário, porque não estão conseguindo, de maneira nenhuma. Então, assim, nesse momento, a gente tem um jurídico que é pago, não é um dinheiro que cai do céu, e assim, eu estou trabalhando, eu e Beth, a gente está trabalhando, acho que muito mais, né, Beth? Assim, online, e que a gente entendeu também que é um formato que eu acho que vai ser adotado, porque, por exemplo, uma reunião dessa, eu e Fábio, Fábio, a gente tem participado de algumas reuniões, de Beth também, e eu vejo que isso evolui, mas eu acho que principalmente dentro dos sindicatos, se aí é de dança ou SATED, ou seja, qual for, é a gente entender a nossa classe, e quando a gente trabalhou nela a vida inteira, a gente sabe quais são as demandas, os nossos amigos de vida nos cobram sobre isso. Então, assim, são amigos que entram na tua casa para tomar um vinho, para comer junto contigo, e são esses amigos que infernizam a tua cabeça, entendeu? Então, ou brigam também, né? Que sindicato, mas assim, tá tudo certo. Eu falo muito, gente, vai lá. São os primeiros a cobrar ainda, né? Vem tomar o vinho e fica cobrando. Vocês não foram lá, não sei o quê, foi eu. Olha, eu também sempre falo assim que as pessoas têm que dizer o que elas querem, porque a gente não tem bolinha de cristal. A gente trabalha, nós somos um sindicato estadual, são 92 municípios. Como é que eu vou estar em cada município desse sabendo o que está acontecendo? Você tem que gritar para eu poder te ajudar, né? Então, é complicado. Eu uso muito essa expressão da bolinha de cristal, né? Que às vezes a pessoa liga e diz: como é que o Satélite não está sabendo? Eu disse: não tem uma bola de cristal, estou sabendo agora porque tu está me avisando, né? Exatamente. Mas tu ia falar, Marluce, que eu te cortei. Não, tudo bem. Você contou da Copa América? Copa América, Rock in Rio. Porque assim, as pessoas, na verdade, elas só surtam quando aquela situação vira o extremo absurdo. Eu não sou sindicalista, mas desde muito nova, eu sempre dizia o seguinte: o combinado não sai caro. Então, eu tenho coreógrafos amigos meus, né, que hoje em dia somos todos colegas, mas na época eu trabalhava como bailarina, e que muitas vezes, ele ligava e falava: Marluce, o job é tal, é tanto de grana, é tanto de ensaio. Às vezes nem era uma coisa tão incrível, mas aquele coreógrafo muitas vezes me dava muitos outros trabalhos incríveis. Então eu pesava dentro daquele momento ali, se para mim valia a pena trabalhar por uma grana um pouco menor ou um pouco maior, pela pessoa que era, né? E isso está tudo certo, porque está combinado. O que não dá é você combinar 4 dias de ensaio de 8 horas e um dia de trabalho, de show, de gravação, ou seja lá do que for, de apresentação no teatro, e, de repente, isso se estender por mais 12 dias com a mesma grana. Ou, de repente, você dizer para alguém: a grana é R$1.000, sei lá, R$1.000, e o desconto você vai ganhar 800. E na hora falar: olha, desses 800, tem mais 33 de não sei o quê, mais 45. No final, a tua grana vira nada. Então, assim, eu acho que sempre... Eu falo isso em todas as lives e todas as reuniões que a gente faz, quando alguém fala assim: eu só posso trabalhar se for pelo mínimo, é o ideal. Mas caso o ser humano, ainda mais hoje nesse processo trabalhista que a gente está, né? O ser humano tem o livre-arbítrio para escolher e para aceitar ou não.
O grande problema é quando o combinado não é cumprido. E a gente sempre diz isso, conversas de WhatsApp valem, e-mails trocados valem, porque antigamente a gente tinha muita coisa que era só se fosse um contrato. É óbvio que um contrato assinado, registrado em cartório, tem uma validade ímpar, né? Mas uma troca de conversa, ela é importante, porque é a tua palavra, Fábio, com a minha palavra, Marluce. E a gente entende assim, não tem como sindicato adivinhar nada, entendeu? E também não tem como um sindicato sozinho fazer nada. Enfim, a gente não tem... muitas pessoas estão nos perguntando sobre a questão da lei, né, da Aldir Blanc, que está vindo esse valor todo aí para os municípios e estados. Então, a gente está em tudo quanto é reunião, o Fábio também, a gente tem se encontrado às vezes em algumas reuniões, quando eu entro eu vejo lá, Fábio Cunha, Rio Grande do Sul, e a gente tem entrado justamente para que a gente entenda que esse valor não vire, primeiro, eu dou o exemplo que é aquela areia que você pega lá na beira da praia e vem trazendo, quando chega no calçadão, escorreu tanto que não tem nada na tua mão. Então, é isso. O outro é que não sejam beneficiados pessoas que não são, de fato, da cultura. E aí, não estou falando só de quem tem CNPJ, não tem CNPJ, mas, efetivamente, você tem que ser um trabalhador da cultura. Você não pode ser uma pessoa que eu sou Marluce, eu sou dentista, eu trabalho no meu consultório, e no domingo eu vou lá na roda de sei lá o que, dançar sei lá o que lá. Isso, para mim, é o meu hobby, não é a minha atividade laboral, né? E a gente precisa entender isso também. Pelo menos, mas a lei, o dinheiro vai dar para tudo, beleza, mas então que se priorize quem é o profissional que trabalha prioritariamente com arte e cultura. E aí, cada município e o formato do Estado tem que ter formas de documental, nota contratual, MEI, sei lá, registro profissional e milhões de outras coisas que a pessoa pode ter que te comprove, flyer, né? Programa, tudo. A gente tem muita documentação, né? É bem legal estar ouvindo vocês. E, Marluce, tu pode não ser uma sindicalista, mas tu tem o espírito de sindicalista. Não. E se vocês, a gente invadir no Congresso para defender lá a nossa lei e tal, e botando a boca. E a Beth pequenininha, ela vai andando assim na frente, né? A Beth bate aqui assim, ó. Aí ela vai... O Norberto chama a Beth de tia Beth. E fico feliz também de que, nesse momento, a gente também está conseguindo, já há um bom tempo, estar alinhado, dialogando. Essa coisa da tecnologia, de nos aproximar, de estar aqui agora fazendo uma live, ouvindo vocês. Acho que isso a gente tem que aproveitar e explorar mais, assim, né? E é bem importante para nós estar ouvindo vocês, porque sempre, às vezes, o SATED vai para uma briga e, não, é o Sindicato da Dança do Rio, não, é o Sindicato da Dança de São Paulo. Então, aproximar, assim, é bem importante, até para fortalecer o pessoal daqui, entendeu? E eu acho que, assim, eu acho que cada sindicato SATEDs, né, que não tem um específico, um sindicato de dança, essa troca seria muito bom, porque, assim, fortalece muito a dança. Eu acho que cada estado que for abrir o seu sindicato próprio de dança, vai acontecer o que aconteceu aqui com a gente, que a gente sentiu que tinha essa necessidade. Até o Maurício perguntou aqui se o sindicato de dança tem a quantidade de escolas de dança com CNPJ. Na área de dança existe um mapeamento. O último mapeamento, de fato, que aconteceu foi em 2016. Foi feito pela universidade, né, Beth? Foi um mapeamento gigante feito pela UFRJ, pelo Centro Coreográfico, e outra, eu acho que a Universidade também da Bahia, é um mapeamento gigante. Inclusive, foi desse mapeamento, e está desatualizado, óbvio, né, de 2016 para cá, foi desse mapeamento que várias informações eu enviei na época para a assessora da Benedita da Silva, porque era a Benedita que estava como presidente da Comissão de Cultura,
e a gente fez esses levantamentos. Assim, a Funarte tem também um cadastro, a gente conversou também com o Fabiano Carneiro, aqui do Rio, mas o que a gente percebe, respondendo ao Maurício, é que, por exemplo, existem escolas aqui no Rio, no estado do Rio, e aí deve ter pelo país inteiro, que estão dentro de escolas de ensino regular há anos. Criaram a sua sede dentro de, vamos dizer, a Marluce tem uma escola, a escola de ensino regular, ensino Tia Marluce Medeiros, é uma escolinha de crianças, né, de 1ª a 4ª série, sei lá, nem sei mais se é assim que fala. A Beth Spinelli abriu uma escola de dança em parceria dentro dessa escola. Aí a Beth não tirou CNPJ, ela usa tudo de dentro dessa escola. Acontece isso, tem isso. Existem escolas que estão dentro de clubes e não tem CNPJ. Existe, aí também eu acredito, e existe uma informalidade gigante. Já se sabe como vão ser dadas comprovações, penso principalmente naqueles que são do interior. Então, Daniela, o que a gente aqui no Rio está fazendo e se servir de norte para vocês, o cadastro que está sendo feito ainda pelo Rio, estava fora do ar e parece que hoje voltou, o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo comprovações de trabalho. Dentro do próprio cadastro, você sobe PDF com o seu material de trabalho. O que você... como é que era, Beth? 2 anos, né? 24 meses de comprovação dos últimos 24 Sim. meses de comprovação. 24 meses. E dessa forma é que vai ser feito. Mas a gente ainda tem 2 reuniões, inclusive essa semana, para justamente pontuar sobre isso. Porque eu acho que nem os municípios e nem os estados estão sabendo como, eu não sei aí, mas o que a gente vê, nem eles estão sabendo como, com essa amplitude da lei, realmente identificar quem é fazedor de cultura. Porque, exemplo, a galera que tem um núcleo de dança charme embaixo do viaduto de Madureira, eu vou dar um exemplo, se não tem CNPJ, é um núcleo cultural? Vai ter que comprovar? Vai, mas entendeu? Uma galera que faz a roda do jongo, não tem CNPJ, não sei se tem, mas eu estou chutando aqui, não tem, porque a lei fala sobre isso. A lei tanto fala de escolas de dança, profissional da dança, como ela também fala de trabalhadores da cultura. E isso é uma difusão de uma cultura de dança. Como que vai ser esse mapeamento? Eu acho que principalmente entender se esses lugares têm história e deve ter comprovação, porque vai ter que ter isso, entendeu? E é nisso que eu acho que os sindicatos que trabalharem de uma forma correta e honesta, mesmo que a pessoa não tenha registro, ou melhoram a forma de registro, a gente tem tentado isso aqui no Rio, informatizar, colocar online, seja lá o que for, ou mesmo declaração de que é um fazedor de cultura, se for o caso, entendeu? Entender isso, porque vai ter que ter isso. Aqui a nossa briga é o governo estadual aceitar nossas propostas, né? A gente acabou de sair de uma reunião agora de manhã, que eles meio que recuaram, porque eles perderam a proposta deles, não foi aceita nem a nível nacional e tal. Então, hoje abriu uma possibilidade de diálogo nesse sentido para a questão dos cadastros, se vai ser uma comissão, se desenhou para fazer uma conferência específica da Aldir Blanc para a gente tirar a comissão pela conferência estadual. A gente tá nessa questão. Vou aproveitar e vou querer também saber como vocês estão vendo essa questão da reabertura, né? Tu falou dos protocolos e tal. Aqui a gente já abriu, já vai fechar, né? Tem muita questão das aulas online, né? Que ok. E a questão das aulas presenciais com 2 alunos e tal.
Como é que vocês estão vendo isso? Como que vocês estão debatendo? A Beth está trabalhando, eu acho que essa pergunta vai para a Beth, porque ela tá direto com o pessoal de protocolos, e aí tem uma regrinha de ouro, Beth. O município do Rio ele fez o seguinte, ele montou regras de ouro para a abertura das questões. As academias, a gente se englobou nas academias e foi uma briga que eu tive já logo na primeira reunião, que era exatamente que eu não queria entrar como academia de ginástica, porque é outro tipo de participação que a gente tem. E aí, junto com a vigilância sanitária, né, com uma representante lá, a gente vai montar uma coisa específica para dança. Mas já foi reaberto, nós éramos da fase 3, a gente só não pode ter aula com contato, mas assim, o que foi acontecendo dentro das escolas de dança é que eu entrei com essa, né, de fazer reunião com os responsáveis da minha escola, quem queria entrar, quem não queria entrar, quem queria voltar, quem não queria voltar, porque nós continuaria com online e presencial. Então, a minha escola, por exemplo, acho que da Marluz também, a gente só vai abrir em agosto, mas também a gente ainda está numa fase de pesquisa, quem quer voltar em agosto, porque os índices na cidade do Rio de Janeiro começaram a cair. Eles já vêm caindo já algumas semanas, então eles foram realmente abrindo. A fase 3 até eles separaram fase 3A e fase 3B, e amanhã que a gente vai saber como é que está de novo essa constância, né, da linha, mas ela vem apresentando uma queda, então meio que foi abrindo mesmo as coisas, mas existiam as regras de ouro do município, que são mais ou menos umas 10 regras, aí que fala uso de máscara, álcool gel, lavar a mão toda hora, distanciamento dentro da sala de aula de 4 metros quadrados, para cada aluno estar ali, mais o professor, então tem que medir essa sala e fazer essa subdivisão, janelas abertas, o ar-condicionado pode ser usado, mas ele tem que estar com uma revisão já de pouco tempo. Então, as regras para as escolas de dança meio que foi igual às da de ginástica, né? E aí a gente fala da dificuldade que é fazer o exercício com máscara, né? E a gente ainda está nesses protocolos todos. E juntando com o protocolo de São Paulo, que também fez um protocolo lá, que daí já é mais abrangente, mais para as companhias. Em cima disso, a gente também está montando uma questão nossa aqui. O Teatro Municipal, a Fundação Oswaldo Cruz foi lá fazer uma adaptação de como eles poderiam estar agindo, né? E mais ou menos isso, está aberta as escolas de dança até a segunda ordem. Mas não são todas, acho que menos da metade abriu. Muito pouco foram as escolas que já... O que eu vejo, Fábio, de diferente é que, assim, na verdade, eu acho que essa pandemia veio de verdade pelo Rio de Janeiro, Recife, eu não sei se vocês conseguem meio que identificar isso, né? E São Paulo, talvez. Então, assim, eu estou falando porque eu tenho amigos, né, do Paraná, estou num grupo de amigos que tem escolas de dança no país todo, e também família, né, e amigos, assim, em geral. E o que a gente via é que aqui, de fato, a gente estava assim no auge do auge do auge, e as pessoas aí já estavam com as escolas fechadas, mas que nada acontecia. Poucas pessoas, algumas infectadas, mas a relação, a letalidade não era tão grande. E o que eu acho é que, de verdade, primeiro por conta também do frio, né, que eu acho que é bem diferente no sul, então a gente sabe que esse vírus tem essa questão mesmo da coisa da pulmonar, né, e dos problemas respiratórios, né. Não sou especialista nessa área, mas a gente, bem entendendo assim leigamente, a gente acha que isso aconteceu. E de fato, por exemplo, a gente está, desde o dia 13 de março, a gente está fechado sem ir à escola, sem abrir nada, não teve nenhuma abertura, reabertura, nada. Agora, dia 2 de julho, saiu esse protocolo,
e com muitas regras, e quem queria abrir, e aí tem que seguir todas essas regras, que são as delimitações dos espaços, ter uma área de higienização, diminuição de fluxo de pessoas, o negócio do termômetro. O termômetro nem é obrigatório, mas eu acho que quase todas as escolas compraram, a criança levar a sua própria garrafinha, ter a responsável só com menos de 7 anos levar até a escola. Então, também se criou, dentro desses protocolos dos municípios e alguns que a gente recebeu da dança, a gente meio que foi trocando entre essas donas também de escolas, né, e pessoas que trabalham, por exemplo, a gente também tem muitas amizades aqui com quem trabalha com companhia de dança e mesmo companhia pública, né? Então, fomos entendendo o próprio Teatro Municipal, de que maneira, a gente está num outro fórum de debate, de que maneira fazer isso. Então, agora, eu resolvi que não ia abrir, eu tenho uma escola de dança também, eu resolvi que não ia abrir nesse momento, aguardar até agosto, primeiro porque a gente saberia, abrindo dia 2 de julho, como no meio de julho, tudo, como seriam essas reações. Mas, ainda assim, está tudo muito assim, ao mesmo tempo que você pode estar dando um passo para trás, você tem que estar preparado para recuar. Então, o que nós fizemos? Nós disponibilizamos para os associados, para o profissional da dança, quais eram essas regras, para as pessoas também se sentissem confortáveis, caso a sua escola voltar, ele é um profissional e, de repente, ele trabalha lá, ele saber quais são essas regras para que eu esteja seguro também, né? Porque o professor, na verdade, o aluno é um. O professor fica ali com vários alunos entrando e saindo, chegando. Então, todas essas regras a gente disponibilizou lá também e pediu que o jurídico desse uma olhada, porque nesse momento também, assim, como sindicato, a gente entende que é importante também ter um órgão que leia essas regras. A Beth fez reuniões com várias escolas, com várias donas de escola. A gente está num outro grupo, que é uma associação de dança, de escolas de dança do Rio, que está se formando, e também tivemos conversas, palestras, enfim. Essas questões aí, que eu acho que vai ser isso para os teatros também, a coisa de 30% do público, aquelas desinfecções, mas aí foi muito legal, porque a gente participou de uma reunião com um secretário da Vigilância Sanitária, né, Beth? Uhum. E ele deu umas dicas incríveis, porque ele falou assim, olha, nesse momento todo é importante ler as regras de ouro, mas cuidado, porque nesse momento se vende até terreno na Lua, contra a Covid, que é um álcool gel especial que vai desinfetar, né? Isso não existe. Uma pessoa toda parafernália que desinfecta o ar, e não existe. Então, assim, foi muito... O importante é a limpeza das superfícies, do chão, a limpeza, a higienização das mãos, a proteção com a máscara, ou no caso de uma pessoa que vai ficar ali, ter aquela outra proteção de acetato, a troca da máscara para quem faz atividade. Então, são aquelas regras básicas que todo mundo já deve estar careca de saber. Evitar o abraço, ou evitar o contato. Eu estou de máscara, você está de máscara, então, assim, não tem isso. Eu estou de máscara, você pode ficar sem, não ter isso. Então, assim, ele falou exatamente, não existe um tapete incrível que você passe o pé ali. Não, existe aquele tapetinho que todo mundo está vendendo e que é bom botar a coisinha do spray ali com sei lá o quê, que também não vou aqui dar receita, porque depois você ainda é julgado, disse que a receita era essa, mas que você é bacana passar o pezinho e depois secar. Tudo isso são protocolos importantes a ser seguidos, mas efetivamente é o cuidado e a limpeza, e a gente já entendeu que é esse o mote do vírus, é diminuir o contato e manter a limpeza, né? Então, cara, é uma regra básica, é chato, é complicado, é para todos, né? Quem gosta de chegar em casa e lavar compras, como eu e vocês, gente, ir no mercado virou um dilema, né? E até a lavanderia mudou de lugar, porque agora tu entra, tem que tirar a roupa, tem um protocolo para entrar em casa.
Eu vivi paranoico aqui na minha casa. Isso quem não botou, não expôs a família de fazer a pessoa ficar pelada no corredor, de não deixar a pessoa... Não entre em casa, porque tem vídeos hilários, né? As mulheres devem fazer... Eu sou dentro. Todo mundo pelado. Então, Ninguém entra, ninguém entra. Eu acho que cabe ao sindicato orientar, entendeu? Então, é esse o papel desse sindicato, desse novo formato, e eu acho que o Fábio é dessa nova geração do sindicato, eu acho que a gente também, e a gente tem dado umas alfinetadas também em todos, né, Fábio? A gente tem puxado, assim, com tudo, mas já somos pessoas não gratas. Não somos amadas. Marca registrada é a nossa, a gente vai e causa, a gente aparece sempre. É isso, porque o formato tradicional de sindicato não vai mais acontecer. Aliás, formato tradicional, ele não é... A gente estava numa questão no outro dia disso aqui no Rio, né? Ninguém está querendo desconstruir nada, né? A gente estava num debate sobre isso. Ninguém quer desconstruir nada. O balé clássico é tradicional, e deve ser uma dança muito reverenciada, veio dos colonizadores, mas o fato é, o mesmo espaço que o balé clássico tem, as danças de ruas devem ter, os outros movimentos culturais, ou tem que, nesse momento, a gente está fazendo um levante para que talvez se equilibre um pouco mais. E isso eu estou falando muito tranquila, porque eu sou uma pessoa que venho do balé clássico, dancei jazz, fiz muita televisão, parti para a área do teatro musical, de preparação corporal. Então, assim, a gente caminha, porque o nosso mercado ele é amplo e, ao mesmo tempo, se você fica somente num segmento, muitas vezes o teu mercado de trabalho, o teu leque de opções, às vezes, diminui, entendeu? Então, o que a gente está entendendo é só que a gente tem que funcionar de um sindicato de uma outra forma. E, como alguém escreveu aqui antes, também desmistificar esse lugar do sindicato que roubou, que não sei o que lá, porque, sabe, tem que mudar. Tem que mudar. Eu sempre digo o seguinte: político, sindicato, associação, é só uma parcela da sociedade. Se essa parcela da sociedade está apodrecida, esse lugar também está. A gente tem que melhorar, é um geral, entendeu? É uma gama, a gente tem que melhorar, a gente tem que, de verdade, fortalecer a base, a classe. Essa classe, ela tem que entender que ela é trabalhadora. Não dá para desvalorizar o registro profissional, mesmo antes de estar num sindicato. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre defendi muito isso, porque eu só acho que o formato de tirar o registro profissional tem que estar mais acessível às pessoas, principalmente as pessoas do interior. Isso a gente vê aqui pelo Rio, né, Beth? Nesse momento que abriu online, que o próprio Ministério do Trabalho facilitou esse trâmite, quantas pessoas de fora do Rio, da cidade do Rio, né? Isso porque eu e a Beth, a gente do Armaluca, a gente resolveu fazer o tal do SPDRJ itinerante, né? De meio que ir, e que também é loucura, porque é grana, é despesa. Mas é um sonho, né? Meu sonho era poder ir pelo SATED em todas as cidades, falar com as pessoas, porque é isso, né? Esse contato é importante, assim. Muito. Mas eu acho, Karine, que a gente pode fazer isso agora, aproveitando essas plataformas, de um formato bacana e aberto. Por quê? Eu vejo que se a gente tem essa... Beth, você está de lado. Pronto. Eu vejo que se a gente tem um bom trabalho, as pessoas vão chegar junto. Elas vão querer saber o que está sendo feito, ou mesmo quem ainda tenha questões. A gente está tentando aqui no Rio trazer muitas outras modalidades que ainda não se sentem tão representadas, entendeu? Mas não adianta eu, Marluce,
querer representar algo que eu não tenha domínio na fala. Eu preciso ter alguém daquele lugar para falar bem sobre aquilo. Porque a Beth e eu, nesse momento, a Beth ela é incrível porque ela é uma presidente que ela abre esse espaço. Na hora que você abre esse espaço, você permite que as pessoas cheguem. Mas, efetivamente, como que eu, Marlúcia, vou falar da dança do ventre se eu não tenho propriedade? Não pode ser eu. A gente pode dar espaço e ter espaço para essa modalidade, mas efetivamente tem que ter alguém. Numa dessas reuniões que alguém fez alguma crítica, eu falei o seguinte: o sindicato é igual uma fábrica de bolo, só que só tem encomenda de bolo de chocolate. Você vai se especializar como no bolo de coco, que se você só faz o bolo de chocolate. Então, a partir do momento que chegam pessoas que consomem um bolo de coco, a gente vai ter gente lá dentro. E é isso. A gente sente que é isso, entendeu? E isso eu vejo uma grande importância nesse mandato da Beth, já do mandato do Caio, mas a gente vê muito isso das pessoas chegando. A Beth é uma pessoa super tia Beth, sabe? Ela fomentou muito a dança aqui no Rio de Janeiro, a dança de rua. Então, assim, muito desses meninos que hoje, o Hugo Leonardo, cara, é um doutor, né? Está fazendo doutorado, mas eles chamam ela de tia Beth. Eu sinto um pouco que aqui no Rio Grande do Sul, os profissionais da dança, os bailarinos, né, essa juventude, assim, eles não têm essa noção do quanto podem acessar o sindicato e do quanto o sindicato pode atuar por eles. Eu falo, quando vocês falaram, né, essa coisa de chegar até a pessoa, quando eu caí de paraquedas aqui, né, porque, enfim, artistava só, eu falava para as pessoas e falo, por favor, venham até mim, me usem. Eu falava assim, né? Me usem, porque é isso, eu não tenho conhecimento, né? Eu consigo dar conta, entre aspas, assim, da minha cidade, das cidades aqui ao redor, do qual eu tenho mais contato, e estou sempre articulando, né, com eles, mas eu não tenho como dar conta dos 497 municípios que existem no Rio Grande do Sul. Então, assim, até pegando gancho já, a dança no estado está fazendo um mapeamento e, assim, está lindo esse momento histórico, porque a gente reuniu 19 entidades aqui do Rio Grande do Sul, né, entre entidades representativas e da sociedade civil, né, assim, do movimento, né, da dança, e tá para sair um mapeamento da dança, que não tem relação com o Aldir Blanc, né, mas que a gente vai ter esse número real dos fazedores de arte aqui do estado, para isso, para a gente poder lutar por política pública específica para a dança. Porque eu brinco, né, aqui na minha cidade, em Canoas, a gente conseguiu fazer um projeto muito bacana, porque a gente, né, era uma demanda da cidade de ter uma companhia no município. E isso aconteceu numa gestão, óbvio, né, entrou outra gestão e daí acabou, né, com esse projeto piloto, mas eu digo assim, aqui a gente não foi a prima pobre das artes, né, porque a dança... Eu entrei na faculdade e tinha esse estigma, assim, a dança é sempre a prima pobre das artes. E eu ficava assim, como que a prima pobre se é a segunda atividade que mais é praticada no Brasil, né? Até o Hugo esse dia botou um questionário, né, do futebol e da dança. Eu digo, cara, a gente tem que ir por esse lugar, porque sim, então esse mapeamento tá na fase final, a gente está agora, né, porque uma das universidades de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que é o estado que tem mais universidade, né, mais graduação em dança, são 5. Então, a Pelotas tá conduzindo, né, através de uma professora, da Maria, a metodologia desse mapeamento. Então, agora a gente está passando pelo comitê de ética para ele realmente ser usado para pesquisa, porque a gente estava nesse lugar, assim, só que a coisa tomou uma proporção tão grande que a gente quer, sim, que seja possível e validado isso como uma pesquisa. Então, está nesse momento agora. Mas a gente está fazendo, então, para todo mundo que está nos ouvindo aí, né, dança, estejam atentos, porque é para esse mapeamento chegar e é para esse questionário chegar em todo mundo mesmo, assim, desde as danças tradicionais aos grupos independentes, ao profissional, ao amador, quem se considera desta área, né, para a gente ter esse panorama maior, assim. E venham ao sindicato. Só completando, o Fábio sabe, eu estive em Bento Gonçalves, lá
no Evaristo, né, que está abrindo uma escola, que é a The Best Brasil, que é uma escola de, na verdade, de modelo, mas é uma escola de profissional de arte, uma escola super legal, e eu fui para tentar ajudar ele lá a montar a parte da dança. E eu me deparei assim com profissionais incríveis lá. A Aline da Dança do Ventre, o Pedrinho, Festa de Danças Urbanas, o cara, incrível o trabalho das pessoas, sabe? E assim, dentro de Bento, né, que é ali, uma menina também do polidense, enfim, do jazz, uma vertente muito grande, e todo mundo interessado em querer saber a coisa do registro profissional. Acho que alguns têm, outros não, mas efetivamente não é só por isso, é só para a gente falar isso. Eu e Beth, quando a gente chega em Brasília, e o Fábio sabe do que a gente está falando, nós somos números, né? Então, uma hora que você fala, eu sou um profissional de dança, e eu, no estado do Rio, eu sou 21 mil pessoas, 21 mil DRTs emitidos, isso é um baque, é um peso, porque é uma categoria. A gente até ouviu, né, Beth, que assim, não se tem tantos editais para dança porque não tem procura. Ou seja, agora, nesse momento, é a hora de botar projeto. A gente também botou umas coisas dentro do sindicato, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas, assim, deixar o nosso sindicato lá, é o arroba... A gente não tem tempo, a gente vai indo, Marluce. Tá. A gente, lá dentro do SPDRJ, a gente fez umas cartilhazinhas de como fazer um edital, bem básico, porque eu acho que depois que, se a pessoa se interessar, ela vai acabar chamando inbox, ou seja lá o que for. Mas por que é importante a dança ocupar o seu espaço? E aí a gente vai tirar o Fábio agora da conversa, porque senão as artes cênicas, a parte toda do teatro, vai... E eles são... A gente teve numa ação ano passado de um edital que saiu para profissionais para darem aula de dança no município de Niterói, que é bem coladinho aqui com a cidade do Rio de Janeiro, e nesse edital falava que queriam profissionais de educação física para dar aula de dança. Aí o pessoal de Niterói, que é de dança, começou a gritar. Beleza, fomos lá, conversamos, falamos com o secretário de Cultura, com o prefeito, foi mudado o edital. Ele tirou do Diário Oficial, botou um novo edital chamando não só licenciados em dança, mas profissionais com registro profissional. Conclusão, não apareceu ninguém para ocupar a vaga. Então, a dança sempre fica nesse lugar que é de dentro das academias, de dentro de ficar só dando aula em academia, e não é só isso, a gente tem que ampliar esse campo. Então, nós como sindicato fomos lá, brigamos, questionamos, ele trocou o edital, e na hora H ninguém foi. E aí a gente brinca muito, né? Que o teatro pega tudo, porque o teatro não deixa passar nada, ele vai lá e entra no edital. Né? Então, a gente está numa campanha aqui para que a dança entre nos editais, que elas não deixem de entrar nos editais. Eu tenho projeto social, né? E a minha coordenadora administrativa, ela entra em tudo com o edital. Eu já fui 2 vezes Criança Esperança, a gente entra em tudo quanto é edital que a gente pode entrar. Boticário em Dança, que era só para companhias, patrocinou o meu projeto, que era de aula para criança de balé. Então, assim, tem que entrar em edital, tem que arriscar, senão não dá. A dança vai ficando para o lado, aí o teatro toma o espaço mesmo. Não é para brigar com o teatro, não. Só para completar, Beth, ninguém está brigando com o teatro, não. A gente só está fazendo um comparativo. Não, mas eu não brigo com o teatro, não. Eu acho que eles estão certíssimos, porque vai pegar quem for. Quem não for, não vai pegar. Sabe o que Então, depois não pode reclamar, são para os mesmos. Não, são para os mesmos, porque os mesmos vão lá e se colocam na... dança. Se colocam, né? Mas sabe o que a gente estava falando aqui no Rio, dentro desses grupos de profissionais da dança e de donas de escola? O que a gente tem visto dentro dessa questão da gente ocupar os editais é porque, assim, fica, como a Beth falou, fica todo mundo dentro das suas escolas, com os seus grupos e fazendo as suas pequenas companhias, os seus espetáculos. Quando chega naquela idade de 15, 16 anos, aquele aluno que às vezes você acha ele um incrível, um fenômeno, um potencial, ele vai embora.
porque ele tem que fazer o pré-vestibular e ele tem que pegar uma profissão. Imagina se a gente tivesse um mercado de trabalho. Então, eu tenho falado muito isso em umas reuniões. Eu acho que o que a dança precisa, nesse momento, é fortalecer o mercado de trabalho. E é lógico, esse mercado de trabalho dentro do teatro, porque no teatro vai precisar de alguém para fazer a coreografia, vai precisar de alguém para dançar ali na peça, vai precisar de alguém para fazer o aquecimento dos atores, ok. O profissional da dança dentro da televisão, para fazer o seu quê, o seu show. O profissional da dança dentro das companhias de dança, fazendo os seus trabalhos. Mas, efetivamente, abrir esse leque para o profissional da dança através também de políticas públicas, porque na hora que a gente tem um mercado forte, a gente tem uma profissão forte. Aí a gente consegue fazer uma negociação, aí falando do sindicato. Aí seria incrível, porque aí a gente consegue fazer convenção coletiva bacana, a gente consegue fechar bons cachês. Por quê? Porque o mercado está aquecido e fortalecido, entendeu? Agora, num mercado onde as pessoas estão se enlouquecidas atrás de ganhar o seu dia, o seu mês, ou muitas vezes de ganhar o seu mês anterior que ficou atrasado, sempre pagando uma conta ou duas daquela que você sorteou, aquela que não ficou sorteada para ser paga. Quem foi o artista que fez isso? Porque eu numa dessas discussões de reuniões, alguém falou assim, vão, coisas de lei, né, de incentivo, vão se reinventar. Aí eu falei, meu amor, o artista fez isso a vida inteira. Conta outra. A gente faz isso desde que a gente nasceu. A gente ressurge da cinza, do nada. Em relação à dança, vocês estão me ouvindo? Sim. Parou todo mundo. Não, em relação à dança e aos editais, eu falo também com uma frequência, assim, a dança não estava acostumada com o texto e com a palavra, que nem o teatro já está acostumado, né? Então, assim, eles vão sair um pouquinho na frente. Ai, a Mariluz também parou, também travou para mim. Vocês estão aí? Eu estou aqui. Eu acho que caiu as duas, talvez. Mas, enfim, concluindo, que a gente não... A dança não estava, né? A partir de agora, a partir das universidades, a partir da galera, né, se profissionalizando nesse sentido, começa a pegar mais... não digo gosto, assim, mas se habituar mais com a escrita, né, em defender o seu projeto. Então, também tem muito disso, assim. A gente não estava tão acostumado com a escrita e com a palavra que nem o teatro e outras áreas, né? Por isso que a gente está correndo atrás agora da questão dos editais. Será que as gurias caíram? Eu voltei. Estão voltando. Mas acho que vocês não ouviram, né, Beth? Não ouviu o que eu falei? Não. Não, eu estava comentando que a gente da dança, a gente não estava tão habituado, que nem o pessoal do teatro, com a palavra e com a escrita. Então, por isso também a gente está um pé atrás em relação a entrar com projetos em editais, né? Porque, por exemplo... A gente sentiu essa necessidade, entendeu? De fazer um, tipo assim, um beabá para as pessoas aprenderem a fazer edital, né? Para que elas pudessem entrar. Ou é só as companhias de dança contemporânea, né? Que entram mais. Assim. Sim. Então, Mas com a lei, com a vinda da lei, vai ter muito edital também, né? Então você tem que estar preparado para poder entrar nesse pedaço. Por isso que a gente fica com esse medo das pessoas, quem realmente faz a cultura, né? Principalmente no meio da dança, que ela não entre, né? Que ela fique do lado de fora porque ela não soube nem preencher um edital. Então a gente fez assim, juntou pessoas que faziam editais, né? Que já costumam, e nós fizemos uma cartilha que a gente botou no site para que eles pudessem estar, pelo menos, aprendendo. Qualquer dúvida, chama a gente vai tentar ajudar. Mas é importante, eu acho assim, que o brasileiro já tem um péssimo hábito que não gosta de ler, né? Ele já não quer ler nada. E fazer o edital é uma coisa que, às vezes, parece bicho de 7 cabeças, mas, às vezes, não é. É só você saber poder colocar, como você falou, né? Se habituar na escrita e na fala, né? Para poder conseguir alguma coisa, né? Aqui em Canoas, a gente está buscando fazer isso. Assim, a gente tem um conselho de cultura que ele está bem ativo,
E nós, quanto colegiado da dança aqui, a gente está procurando fazer lives, assim, né, com uma certa frequência. A gente está indo atrás dos profissionais da dança aqui. Em relação a Porto Alegre e ao estado, algumas escolas fecharam, né, em função disso. Tem muitas que acham que não tem o direito, né, de receber, por exemplo, essa verba agora, e a gente está lá, está explicando, né, está dizendo, olha, tem, assim, né, a gente está tentando instrumentalizar as pessoas cada vez mais, assim, nesse sentido. Mas ainda assim, aqui em Canoas, que é um município pequeno, muita gente não sabe, e a gente está tentando, né, fortalecer nesse sentido, porque vão vir. Eu até queria, na verdade, que a gente tivesse uma porcentagem maior para prêmios do que para os editais, porque o que a gente escuta muito aqui da galera em Canoas é isso, assim, ó, eu não vou me inscrever porque eu nunca ganho. E aí ganham sempre os mesmos e sempre os mesmos, sabe? Daí a gente não quer mais esse discurso de que são sempre os mesmos. A gente está querendo que outras pessoas sejam contempladas também, só que é isso, né? Eu não posso ir na casa delas e obrigar elas a ler o edital, obrigar elas a tentar escrever sobre a arte delas, assim, tem que ter uma troca, mas o nosso papel quanto colegiado aqui a gente está fazendo, assim, e quanto a nível estadual também. Ah, legal. Eu tinha caído. Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, sim. Eu vou aproveitar, porque a gente está tentando a Maria Pia também, não está conseguindo dar certo, mas eu vou fazer uma outra, vou aproveitar vocês e fazer uma pergunta que aqui tem uma discussão ainda, né, do pessoal da dança, é dividido, a gente vira sindicato, não vira sindicato, né? Como é que é para vocês ser um sindicato? Como é que foi virar um sindicato? Quais as dificuldades e até as soluções, e como seria nesse momento, né, vocês bem sabem, a situação e o momento que é para os sindicatos de uma maneira geral. Se puderem fazer uma fala sobre isso, seria muito bem-vinda. Bem importante. Então, vou deixar a Beth, que é mais antiga, eu não sou dessa fase de como é que é. Então, a gente... Quem resolveu fazer isso foi a dona Elba Nogueira, lá em 1980 e alguma coisa, né? Ou 70 e poucos, não me recordo direito. Mas ela sentiu essa necessidade de sair de dentro do SATED, porque a gente acabava... 81. A gente, como dança, a gente acabava meio que... como tudo da dança, assim, tipo assim, fica do lado, né? Então, a gente não tinha uma voz, a gente não tinha... Então, eu acho que ela foi super brilhante na época dela, ela tirou a dança de dentro do SATED, conseguiu essa carta sindical, né, e para a gente foi muito bom, porque a gente realmente teve um apoio bem específico dela. Com a entrada, a maior coisa que ela fez, que a gente acha, é exatamente ter saído de dentro do SATED, porque a gente ficou com a autonomia das nossas demandas, que são muitas, e dentro do SATED, o SATED também já tem várias demandas, e a gente sempre acabava ficando para trás. Com a entrada sai a dona Elba, que faleceu, já doente, ela já passou o sindicato, não foi por eleição, ela passou o sindicato para... Qual o nome dela? Esqueci. Lembra aí, Marluce? Dona Lourdes. Dona Lourdes. Então, a Lourdes Braga, ela vai e faz uma outra grande coisa para o nosso sindicato, que ela comprou uma sede para a gente, a nossa sede é própria, e ela defendeu muito bem na questão da educação física. Ela brigou muito, né, sobre a dança. Então, quando a gente, na primeira gestão do Caio, a gente entra no sindicato, a gente também não sabia nada de sindicato, né? Eu era dona de escola, cada um trabalhava nas suas coisas, a gente chega no sindicato, um sindicato bastante confuso, né? E desarrumado, bagunçado, e a primeira coisa que eu fiz foi começar a arrumar arquivo, né? Que a gente continua arrumando arquivo até hoje, porque realmente era uma loucura, não tinha nada, pouquíssima coisa informatizada. Então, na época, quando entrou, acho que a gente tinha 200 pessoas só na rede sindical, hoje a gente tem não sei quantas mil aí, a gente conseguiu recadastrar.
Hoje a gente sente que seria... Teve uma época que eu andei muito com a Denise Aquarani, passando em vários estados, que chamavam a gente para fazer essa palestra de como abrir um sindicato. A gente foi em vários lugares para abrir um sindicato de dança. Só que todo mundo meio que fica com medo, né? Quem vai assumir esse sindicato? Porque a dança também tem muita coisa do ego, né? Aquele ego inflado. Então fica se aquela pessoa tiver, eu não vou. E aí a gente sentiu isso, que as pessoas acabavam não abrindo, fazia a gente ir lá, a gente dava passo a passo, não sei o quê, e no final não abria. E hoje eu acho muito difícil abrir qualquer sindicato, né? Já que o governo atual ele quer acabar com os sindicatos, ele faz toda a movimentação de que acabe esse sindicato, que esses sindicatos não consigam ficar em pé, por isso que é mais uma reinvenção da gente também como sindicato, mas eu acho que hoje seria bastante difícil, nesse momento atual, abrir qualquer sindicato. Quem vai dar essa carta sindical para ser um novo sindicato, né? Então, agora também a gente tem alguns satélites no Brasil que não funcionam, não são atuantes, e aí fica tudo fragilizado, a arte fica muito fragilizada, né? Então, isso fica... É preciso ter um olhar... Teu microfone está abafado, Beth. Não sei, é porque toda hora cai. Melhorou um pouco? Melhorou. É isso, gente. Eu acho que hoje seria ideal a gente também ter uma força sindical de dança muito maior, né? Porque só São Paulo e Rio fica muito pouco para um tamanho de um Brasil tão grande, né? Então, a gente adoraria que tivessem mais sindicatos de dança, que a gente pudesse trocar mesmo, sabe? Mas, como não tem, eu acho que a gente tem que trocar com satélites, mas também é bastante difícil alguns relacionamentos com satélites, tem satélites que não aceitam ter esse tipo de relacionamento com o Sindicato da Dança. Aqui no Rio, a gente tem um embate que a gente não consegue muito entrar dentro do satélite para conversar, para dialogar, para trocar, e a gente está caminhando. Quero fazer uma pergunta. Eu acho... Posso, sim? Mas o SATED aí do Rio, claro, eles cuidam da parte da dança de alguma coisa ou não? É só vocês? Não. Somos nós, e se eles agirem com alguma coisa de dança, a gente entra com uma representação judicial, porque ele está invadindo o nosso sindicato. Ele tentou invadir o sindicato dos cabeleireiros e a menina entrou na justiça por causa dessa evasão. Modelos. De modelos. Sindicatos de modelos. O que a gente percebe é que é isso que a gente já vem falando, né? A Fábio também participou de várias reuniões. Essa institucional sindical, ele é um formato que foi desmantelado ou se desmantelou também, enfim, não sei o que começou primeiro, mas efetivamente, se não tiver um outro tratamento com a classe, um outro formato de diálogo, isso vai se perder. Eu acho que o que a Beth pontuou é muito importante. Abrir um sindicato nesse momento, eu não vejo como uma grande sacada. Eu acho que, nesse momento, quem ainda não tem o seu sindicato próprio e está dentro de algum SATED, o ideal seria reivindicar que esse SATED desse uma amplitude e uma abertura para que a dança funcionasse, que tivesse troca com os sindicatos específicos da área, até que as coisas até as coisas melhorem no país, que a gente acredita nisso, né? A gente acredita que um futuro brilhante está por vir, porque não é possível. Temos a chance Temos a chance esse ano já de ir mudando e revertendo essa situação. Sim, aí, né? Mas então, vamos chegar lá. Eu falei isso em várias reuniões. Eu acho que não adianta o profissional da cultura e da arte reclamar que os seus representantes não pensam em cultura e arte na hora em que ele vota num político e que não sabe nada sobre cultura e arte, que diz claramente que nunca foi num espetáculo de dança. Eu vou falar de dança porque é o nosso caso. Esse cara não me representa,
Por mais que ele seja um cara bacana, ok, não me representa. Alguém que não tenha o compromisso com a cultura, para mim, porque eu sou uma cidadã que paga imposto, para mim, ele não é o meu representante. Então, eu acho que se todos os artistas do país tiverem esse... Tem alguém perguntando sobre dança-contato, dança de salão, improvisação, alguma das danças populares e mais série de outras danças. Quando vocês... a gente vai falar sobre isso. Deixa eu só terminar esse assunto, Dani, que aí a gente fala, que a gente já tem algumas coisas escritas sobre isso. O que a gente percebe? Se você não tem um representante político, e aí é em todos os níveis, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, que tenham uma cabeça e um olhar cultural, cara, começa a observar esse cara de agora, vê como esse cara escreve, começa a ver o que ele cita, o que ele leu, o que ele assistiu, porque, assim, eu não preciso que os meus alunos de dança todos sejam bailarinos, mas eu tenho certeza que eu despertei nos meus alunos o amor pela dança. Essa pessoa, ela vai ser um profissional de qualquer área, mas eu tenho certeza que o amor pela arte ela vai ter. Então, eu acho que se a gente não criar, voltando lá no Flávio Miglione, né? Eu acho que o sobrenome dele estou falando corretamente. Se a gente não voltar e construir crianças melhores, para ter adultos melhores no nosso país, acabou. Ninguém combate corrupção, ninguém combate não sei o quê, se você não tiver básico, educação, cultura, sabe, assim, coisas básicas da vida. Isso assim, uma bandeira que eu, como profissional de dança e como uma professora, eu não posso deixar de falar. Então, eu acho que, assim, para os sindicatos, nesse momento, entender quem são os políticos que eles apoiam, que eles procuram. E olha que eu não acho que a gente tenha que procurar só político de ala A, ou ala B, ou ala C, não. A gente roda em todos os lugares, tá? Porque eu penso o seguinte, eles estão lá para trabalhar, não sou eu que tenho que dar apoio, é ele que tem que querer o nosso apoio, porque eles são as pessoas que estão lá trabalhando para o cidadão, né? E eu, como cidadã da cultura, exijo que seja feito esse tipo de política, né? Uma política pública para a cultura. Ah, mas você não acha importante a educação e a saúde? Acho. Só que eu acho que os profissionais da saúde têm que correr atrás disso, os profissionais... Entende? É lógico, se eu tiver um político que tem esse olhar gigante, que tem essa noção cível que é importante, é claro que esse cara é um cara elegível, mas não adianta a gente da cultura votar no fulaninho, que a gente vota porque votou, porque é do partido A, ou é da ala A ou da ala B, né, para não citar a ala A ou a ala B, e depois que você quer descobrir se o cara é a favor da cultura, não, velho, nessa idade não dá mais, entendeu? Ou você acorda para vir agora, ou depois fica chorando que não tem trabalho. Ah, porque a cultura no país, porque a cultura no país. Quem você votou nas últimas eleições? Ninguém sabe. A gente começou a falar de política agora. Eu venho de uma família que é uma família esclarecida, mas na minha casa tinha uma frase que era: futebol e política não se discute. Se discute, sim. Se discute, não é confronto, não é combate, tem uma coisa que ela falou outro dia que eu adorei. Existe uma diferença entre conflito e combate. Eu acho que foi essa frase que ele usou. O conflito, você tem uma coisa que você entrelaça, então a tua opinião entra pela do outro. O combate, você fica batendo de frente e nada acontece. Então, eu acho que, assim, nem sempre a opinião é a mesma do que a minha. Muitas vezes a gente está dentro da coisa e eu falo, Beth, então faz assim, já que você quer, eu não acho que isso vai funcionar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Não, mas eu acho que não sei... E tem que ter a opinião dela, tem que ter a minha, tem que ter a do outro, tem que ter uma diretoria. Tem que acabar com essa coisa do sindicato que quem manda é o presidente. Não tem isso.
Se essa gestão não foi uma gestão compartilhada, então, bicho, fica sozinho com o teu pepino, porque eu não vou te ajudar. E o que a gente vê é que muitas vezes é isso, o presidente que se sente confrontado, ele fica ofendido, pelo amor de Deus, entendeu? Tem muitas coisas que eu falo, caraca, Beth, eu não sei o que eu faço, eu acho que eu respondi, não, vai, agora enfrenta aí o que você fez. E aí eu tenho que é isso, né? Você dá responsabilidade, a pessoa tem que ter responsabilidade. Não, eu... Aqui, como eu venho de um grupo de teatro, de coletivo, a gente tenta pegar essa estrutura que é antiga do sindicato, né, presidencialista, que um decide, e a gente faz, eu como a minha veia anarquista, a gente discute tudo em conjunto, né? Então, eu pego, o pepino chega, eu largo lá no grupo, e deixo debater, e depois que debater, eu entro e digo, tá, qual é a solução? Tá, vou lá. Eu tenho que ir lá, vou lá, tenho que assinar, para ser uma coisa coletiva. E o melhor é que a Beth é assim, e tem dias que eu falo assim, Beth, não deixa isso acontecer, vai lá e fala. Eu que mando ela ser presidente, eu falo para ela lá, você não fala que é para ser, eu falei, não tem, acabou a democracia, vai lá e fala que não tem mais discussão. Eu gosto muito de dizer também que se a gente não, em relação a isso, né, não adianta ficar reclamando e também não agir, né? Se eu aqui não conseguir mudar a realidade da dança na minha cidade, como que eu vou colaborar para o meu estado e como que eu vou colaborar, né? Então a gente está num movimento também assim de votar em pessoas que vão falar pela cultura, até já bom, o Fábio já sabe, né? A minha mãe está vindo como candidata, né? Está pré-candidata a vereadora aqui, porque há muito tempo já convidam ela para fazer parte, mas a gente sempre se esquivou. Desde que eu me toquei, eu falei assim, ó, eu acho que é esse lugar, né? Eu acho que é esse caminho. E agora ela também está num momento mais maduro, né? Tá deixando, ela é professora do estado, é bailarina também. Então, assim, vai deixar 20 horas, vai conseguir se dedicar um pouco mais. Esse é o momento, eu falei, antes em algum momento, né? A gente tem que mudar essa realidade, começando na Câmara de Vereadores em cada município, depois com os nossos deputados, e aí a gente vai, né? E sabe o que a gente tem percebido aqui no Rio? A gente ficou bem próximo assim dos vereadores da Comissão de Cultura, né, Beth? Aqui no estado do Rio. E a gente tem percebido que eles também precisam ouvir as nossas demandas. Sim. E aí eu percebo deles, a fala deles é a mesma nossa em relação aos sindicatos. Do tipo, a gente cobra coisas... Como as pessoas cobram do sindicato, que a gente tem a bola de cristal, a mesma coisa a gente em relação aos vereadores. A gente não cobra nada, a gente elege uma pessoa e nunca mais passa um e-mail, nunca mais fala nada. O cara vai fazendo ali o que ele quiser. Então, assim, ó, esse lugar de estar próximo, de cobrar é um exercício cívico e que todos nós deveríamos ter, mas não de assim, ó, estou fechada com o partido X e só vou falar pelo partido X. Isso me irrita e me incomoda, entendeu? Isso me irrita muito, do tipo, eu tenho que falar só com o fulano, eu tenho que falar só com o ciclano. Não. Até porque a PL que o fulano colocar, todo mundo vai votar. Então, eu acho que todos precisam entender a necessidade daquilo. E, gente, eu vou falar sério para vocês, assim, eu vejo aqui no Rio, o que vai levantar esse estado e esse município é o turismo e a cultura. Não tenham dúvida. A nossa sede é no centro da cidade. O centro da cidade, a gente esteve lá, parece uma cidade deserta, está lotada de pessoas dormindo na rua sem grana, está assim, Walking Dead, sabe? As pessoas, você fica pensando assim, meu Deus, como vai se refazer novamente vai se botar esse estado para funcionar, entendeu? O rapaz perguntou antes da cultura, precisa ter seus candidatos nas eleições em Porto Alegre, os últimos candidatos. Tem que ter, cara, tem que ter. Agora, respondendo aquele menino que perguntou sobre dança de salão e dança contato, a gente até pediu
Isso aqui, ó. A gente pediu, não, retorno só pós-vacina, não, pelo amor de Deus. A não ser que essa vacina eu quero que venha para ontem, né? Mas a gente. A gente fez uma reunião, inclusive, que estava o Carlinhos Jesus, estavam os profissionais aqui de dança, João Piccoli, Leandro Araújo, estava Marquinhos Copacabana, vários profissionais de dança assim, de renome da dança de salão aqui do Rio e que viajam muito. Eles já estão vendo procedimentos de, primeiro, aulas sem contato e depois aulas que já eram feitas em outros lugares. Tem até uns vídeos já rolando do tipo cordinha ou aulas do tipo só pode fazer aula em casal quem convive na mesma casa. Então, se a pessoa leva o seu par, que é o seu marido, ou o seu companheiro ou companheira, ou enfim, podem fazer aula em conjunto, sempre seguindo aqueles distanciamentos e o professor também ter o seu parceiro ou sua parceira, que normalmente às vezes já convive, então as pessoas também estão visando isso, entendeu? Eles deixaram alguns protocolos, a Beth está terminando, eu acho que um protocolo desse, que vai ser apresentado amanhã, por aqui pelo Rio. A gente tendo esse aval, a gente até disponibiliza aí para a Karine, e para o Fábio, que eu acho que pode ser uma coisa bacana também. Porque aqui é bem... A gente faz parte também de um grupo que é donos de escolas, né? E todo mundo está bem preocupado. Eu dou aula numa outra escola, numa cidade aqui, que a sala, na verdade, é 6x6, assim, basicamente. Então, eu fico, bom, vai ser eu e mais 2 no máximo. Não tem muito, né, como colocar nessas salas menores, assim. Os estúdios que são maiores, ok. Mas quando tu falou, né, a coisa do casal, eu fiquei pensando, bom, mais do que nunca a gente vai trabalhar espaço, né, com a galera, porque é isso, se tiver um deslocamento, o outro tem que deslocar também para não deixar essa aproximação acontecer. O que eu, sinceramente, com as crianças, não consigo visualizar, assim, né? Eu tô protelando, né? Como eu tenho que viajar, pegar ônibus, a dona da escola que eu trabalho, ela disse, não, tu vai voltar mais daqui para frente, assim, né? Porque Canoas tá bandeira vermelha, então, para eu não me deslocar, vou continuar dando as aulas online. Mas lá na cidade, ali em Taquari, elas já vão começar com as aulas presenciais, porque não está tendo mais caso nenhum, assim, né? Então, esses cuidados e depois disponibilizar realmente ser bem importante. Porque aqui em Porto Alegre, assim, na maioria das cidades, a gente tenta seguir o protocolo que é, né, que é anunciado, assim, ou claro. Do município, mas eu acho retomar... Pode falar, Marluce, pode falar. Não, eu acho que, assim, independente de ter um protocolo estadual, nesses momentos é importante você seguir o seu município, porque, por exemplo, o estado do Rio, o que está acontecendo no município do Rio hoje não é a mesma coisa que está no município de Cabo Frio ou no município de, sei lá, Magé. Porque é isso, entendeu? Então, assim. A pandemia está gritando mais agora nos municípios e não mais tanto na cidade do Rio de Janeiro. Pelo menos isso foi a última pesquisa de quarta-feira, amanhã, que a gente vai saber como andam, né? Como anda o vírus está. Mas pelo menos até onde a gente está vendo, está caindo na cidade do Rio de Janeiro, né? Mas nos municípios tem crescido um pouco. Então, cada um tem que ver o seu município mesmo, né? De que forma ele vai estar agindo. O sobrenome era Flávio Migliaccio. Acho que eu acertei. Mas, cara, é inacreditável pensar nisso, né? Mas, assim, são coisas que a gente precisa, de fato, pensar de que maneira a gente amplia os nossos horizontes para a gente construir. Todo mundo fala assim, essa pandemia, será que as pessoas vão mudar? Será que a gente vai voltar diferente? Eu não sei, eu acho que talvez quem tenha cultura, arte, educação, né? E aí eu não estou falando de ter... É sempre bom a gente entender isso, né? A cultura, ela está desde uma cultura familiar simples, de uma coisa de cultura vem de cultivar, né? Então, você não precisa ser muito intelectual para isso, não. A gente está falando de coisas incríveis e básicas.
mas é dar importância a algumas coisas que eu acho que às vezes passa desapercebido, sabe? Fala. Não, eu ia falar que do jeito que a gente estava acostumado antes, vai levar um tempo, sim, que nem a menina colocou ali, né? Só quando vier a vacina, do jeito que a gente trabalhava, só lá mais pro final do ano, ou acho que só ano que vem, né? Assim, grupo de dança, tá junto, improvisação, né? Trabalhar essa coisa da proximidade, acho que só ano que vem mesmo, né? Porque enfim, tenho alguns amigos que moram fora e que já estão com uma vida um pouco mais normal. Eu acho que a gente lidou com a pandemia aqui de uma forma bem controvérsia, né, para não dizer irresponsável. Então, eu acho que assim, foi bem controvérsia e a gente tem um país muito grande e muito diferente. Então, respeitar as particularidades dos estados e dos municípios é muito importante. Só que assim, a gente precisa de fato ter um poder público bacana, né, que assim, no meio de uma pandemia não faça coisa que roube dinheiro de pessoas que estão precisando, né? Porque assim, a gente... E o Rio dá um exemplo ótimo disso. Exatamente, é por isso que eu acho que é importante. Então, não adianta criticar a pessoa que está sem máscara na praia. Tem que criticar também. Mas, assim, são tantos exemplos equivocados que, cara, a gente tem que educar, é a base mesmo, galera. A gente tem que educar, são os nossos alunos, nós temos que nos educarmos no sentido de político, sabe? Quem eu quero para a minha política, quem eu quero, o que eu quero da política do Brasil, sabe? Quem eu acho, de que forma eu tenho que mudar isso? Porque não adianta depois a gente ficar falando, a política é ladrão, a política é não sei o quê, não adianta a gente ficar fazendo isso, entendeu? Se a gente também não se educar, eu acho sempre que a responsabilidade ela tem que ser puxada para a gente também. Todas as vezes que a gente vê que lá dentro do sindicato tem alguma pedrada e que tem um fundo de verdade, a Beth, antes de eu jogar na diretoria, eu falo assim para a Beth, tem razão, a gente precisa... Porque, assim, essa minha culpa, né, fazer o minha culpa, é importante porque isso não é sinal de... é igual alguém fala assim, então agora vocês estão mudando de opinião? Estamos. Sim, não, tem que mudar de opinião conforme a gente vai trabalhando e conforme vai passando, conforme vai vendo, a gente tem que mudar a opinião. E eu sou das antigas, como ela falou, eu sou uma pessoa eu falo que eu sou da época da máquina de escrever, então meu pensamento, às vezes, é diferente, mas eu falo até assim, às vezes a minha opinião não é aceita, então eu falo para eles, vocês têm que me dizer por que eu tenho que aceitar de vocês. Porque também, sem explicação, eu não aceito. Então, eles têm que me provar que realmente... A questão do Facebook e a questão do Instagram. Porque eu só trabalhava com o Facebook. Eu não sabia nem colocar nada no meu Instagram. E aí, eu falo para eles, gente, quando eu publico alguma coisa no meu Facebook, eu tenho mais de 400 curtidas e as pessoas, mais de 100 pessoas falando comigo. No Instagram eu não tenho nada disso, então vou continuar no meu Facebook, que eu estou atingindo aquele público também. E eu falo para eles, o público é total, é o público do Face, do Insta, do Twitter, do que for. A gente tem que estar usando de todos os mecanismos, e eu sou a velha da história, mas tudo bem. Eles têm que me provar que eu estou errada e que eles estão certos. Falando sobre engajamento da questão do Instagram e do Facebook, e aí... Sempre ela toca nessa questão. Eu sabia que ela ia falar disso, mas já está tudo agora que vai para o Instagram, vai para o Facebook, Beth, está tranquilo. Alguém perguntou gente, eu tenho que atingir todos os lados. Alguém perguntou aqui sobre a questão de se não é importante as aulas online. Eu vou dizer para vocês que assim, o que a gente conseguiu manter, né, aqui no Rio, tanto a Beth quanto eu, quanto as professoras todas aqui, a gente tem um grupo só de profissionais aqui, de professores do estado do Rio e de bailarinas, tudo online.
A Companhia do Balé de Niterói, que é uma companhia aqui do município, de um município aqui do estado do Rio, eles fizeram lives, depois eles fizeram aulas, agora eles fizeram workshops. Então, é manter essa coisa online que ninguém mais aguenta, né? É cansativo a beça, mas é uma forma complicado. Assim, mas é uma forma do profissional de dança manter a sua forma, né? Porque a gente não é um profissional que dá para ficar sentado, lendo e estudando. Quer dizer, tem a parte teórica, mas efetivamente o profissional de dança que está na ativa, 4 meses sem fazer aula, a morte, é 1 ano para voltar a ficar em forma. Você sabe. É o que eu digo. Sim. Só para falar para vocês, é que aqui a gente reabriu, né? Voltou, mais ou menos. Não teve foi bem flexível, assim, rapidamente, não ficou fechado muito tempo. E agora a gente está chegando no 100%. Essa semana a gente entra aqui, é bandeiras, então a gente está na bandeira vermelha, com a possibilidade de ir para preta até o final da semana, e aí é lockdown, né? A gente está chegando a 100%, a gente está em 98% das ocupações dos leitos da UTI. Então aqui, inclusive o SATED, nós somos favoráveis ao lockdown, de não reabrir, ser tudo nessa questão, assim, só para situar, que a gente não teve muito lá atrás, mas agora deu um boom, porque reabriu, voltou shopping, inclusive, voltou tudo, vida normal, a galera na praça, então agora bombou. E só para também não tomar mais o tempo de vocês, que já vai fechar quase 2 horas aí, né? Falar também só um pouquinho que a gente aqui começou assim, né? Primeiro arrumando a casa, entendendo o sindicato, essa função. É a minha segunda gestão como presidente. Desde a primeira, chamei pessoas, cada uma do seu setor, né? Uma do teatro, uma do circo, uma da dança, uma da técnica, para a gente ir cada vez mais ouvindo e participando de cada setor, né? No caso da dança, aqui tem a Karine, a gente tem um diálogo com a Asgadan, que é a Associação Gaúcha de Dança, com o Articula Dança, que é um movimento, né, do setor. A gente tem um diálogo com as universidades. Se não me engano, nós temos no total 9 universidades, das 9, 5 da dança, né? Teatro, dança, cinema, produção. Então, temos 9 universidades. A gente mantém esse contato e nós fazemos parte de um coletivo maior, que é o Fórum de Ação Permanente, onde reúne todo mundo de todas as áreas, né, de todos os segmentos, dança, música, artes visuais, audiovisual, enfim, que é esse fórum que a gente tem tirado as nossas estratégias para Aldir Blanc, enfim. Também queria dizer que a gente ia entrar a Maria Pia, que é a presidente do Sindicato dos Profissionais de Dança de São Paulo, mas a gente teve problema técnico de não conseguir conectar com ela e tal. Vamos fazer uma com ela, e daí, então, na sequência, a gente vai estar reorganizando isso. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente vai incomodar mais vocês para estar mais presente, trazendo aqui o pessoal da dança. Precisa mesmo, sim, a gente precisa dessa escuta, dessas trocas de saberes. É bem importante, assim. Agradeço mesmo de coração. Contem comigo, contem com o SATED e estamos juntos aí eu sou daquela opinião que tem que tomar, né? Tomar o sindicato. O sindicato não está representando, ocupa. Primeira vez que a gente encontrou o Fábio em São Paulo, o Fábio abre a boca e fala assim: eu sou um anarquista. Ai, meu Deus, onde eu estou me metendo? Maluquinho, gente. Ele adora fazer esse discurso. É o tipo mais agregador impossível. Muito obrigada. A gente que agradece, né, Beth? Eu agradeço muito, porque é um momento de compartilhar mesmo e juntar forças e ir adiante. A gente não pode deixar que a cultura do nosso país se perca. Então, a gente tem que estar todo mundo conectado uns com os outros para que a gente possa realmente vencer. Senão, a gente vai se perder. E como o Hugo Oliveira fala, né, a paixão brasileira não é o futebol, é a dança, então a gente não pode deixar a dança parar. Obrigada, eu quero agradecer. Muito obrigada. Obrigada. Me abriu, assim, um pouquinho mais o leque, né, de também ir atrás, ficar instigando a galera, né, em relação
ao sindicato, aos trabalhadores da dança, agradecer mesmo, assim, essa troca e vamos continuar. Monta. Desculpa, Fábio. Eu ia falar, monta a reunião com a classe. Eu, Beth, se a gente puder, a gente participa. A gente fez isso com uma galera do Paraná, de dança, que eles estavam querendo lá uma representação junto ao conselho, e eles achavam que a dança estava... Maringá, a Márcia Ângeles, lá do Maringá, que também movimenta muito, e foi muito importante, assim, porque a gente entende que, assim, nós da dança temos uma linguagem muito específica e a gente se completa muito. E a gente já tem as nossas questões dentro das modalidades, né, que são... Só que eu e a Beth, a gente sempre fala é que as modalidades muito se conversam, sabe? As modalidades de dança e depois as modalidades dentro das artes cênicas. Mas para a gente poder conversar com as artes cênicas, a gente precisa estar se entendendo, né? Então, eu acho que é básico. Mas muito obrigado a vocês. Sim. É certo que vamos chamar vocês para uma reunião com... A Karine aí já me mandou mensagem dizendo, então já logo mais vamos estar incomodando vocês. E só para avisar que a gente está fazendo essas lives, a gente fez uma com o SATED de São Paulo, Minas e Paraná, agora é a segunda com vocês, da dança, vou fazer com o pessoal do Nordeste, quero fazer uma com o pessoal do circo, uma com o pessoal da técnica, para a gente estar cada vez mais rompendo a quarta parede do SATED e saindo de lá para a gente estar trocando esses saberes. Obrigadão mesmo, e contem comigo. Obrigada, com o SATED, gente. Tamo junto. E queria agradecer a Silvana, que é a nossa operadora de live aí, que tá na coxinha aí, né? Na parte técnica. Sorriam, Silvana, sorriam, pessoas. Por uma fotinha aí. Então tá. Valeu, gente. Se falamos. Obrigado. Próxima semana teremos outra live. Valeu. Falou.